Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para juntos iniciarmos mais uma das lições da Escola Dominical Revista de Jovens. Nós estamos aqui direto dos estúdios da ADMP TV em Uberlândia, mas se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal aqui, ative o sininho, deixa também o seu like nesse vídeo, o seu joinha aí que está bem logo abaixo desse vídeo que você está assistindo e também deixa o seu comentário para que nós possamos interagir com você aqui através da plataforma do YouTube. Então, sem mais demoras, pega a sua revista, sua Bíblia, seu bloco de anotação, sua caneta e vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a lição de número 10 dessa revista extraordinária que muito tem edificado as nossas vidas. O tema da lição de número 10 diz assim: quem segue a Cristo purifica o coração. O texto principal se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, que diz da seguinte maneira: palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. O resumo da lição nos diz da seguinte forma: o cerne do cristianismo é a transformação das vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. O texto principal, o texto bíblico, se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 18 até o versículo de número 20. Eu vou ler o texto bíblico, esses 3 versículos. Olha, mas o que sai da boca procede do coração. Olha que afirmação importante. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Versículo 19, porque o coração, ou porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha que interessante, antes de nós adentrarmos propriamente dito ao tópico primeiro, segundo, terceiro, aos subtópicos que existem dentro desses tópicos, nós precisamos primeiro entender o texto bíblico, o texto a qual a lição vai trazer como texto principal da Bíblia Sagrada, que é Mateus capítulo 15, versículo 18, 19 e 20, que nós acabamos de ler. Tiago, qual que é o contexto? Você sempre fala que para nós entendermos o texto, é necessário nos voltarmos a entender o contexto. Pois bem, isso é verdade. Por isso que ao contexto, quando nós olhamos ao contexto desses 3 versículos que nós lemos, antes de cada refeição, os judeus piedosos realizavam uma curta cerimônia. Essa cerimônia consistia em lavar as mãos e os braços de uma forma específica. Então, todas as vezes que eles iam se alimentar, eles faziam uma certa cerimônia. Essa cerimônia consistia em lavar bem as suas mãos, lavar os seus braços, o antebraço, e depois eles se assentarem à mesa para comer, porque assim eles entendiam que eles estavam limpos, que eles estavam livres de toda imundície. E o interessante é que quando esses religiosos estão repreendendo os discípulos de Jesus, não é que os discípulos estavam com as mãos sujas, mas eles haviam deixado por um momento de observar o ritual de limpeza daqueles judeus piedosos. Por causa disso, os fariseus eles acreditavam que a pureza deles se davam por causa de um ritual, por causa de uma cerimônia, porque essa determinada cerimônia de lavar as mãos, os braços antes de cada refeição, traziam para eles que eles estavam livres de toda impureza. Mas quando Jesus responde a esses fariseus,
responde a esses religiosos, Jesus vai dizer que eles estavam errados. Errados ao pensarem que por causa de um ritual, por causa de uma cerimônia, eles se tornariam limpos, se tornariam aceitáveis a Deus. O problema é que tem pessoas que acham que por causa de um ritual religioso, de uma cerimônia religiosa, ele está se tornando aceitável a Deus. E Jesus repreende esses fariseus baseando-se no quê? Que eles podem até seguir um ritual, seguir a limpeza antes da refeição. Só que essa limpeza, esse ritual, essa cerimônia não faziam dessas pessoas, desses fariseus, pessoas aceitáveis a Deus. Então perceba que há uma diferença. Então agora você já consegue entender por que no texto bíblico vai dizer assim, olha, o que sai da boca procede do coração. Olha o que Jesus está dizendo. Os fariseus estão preocupados com o exterior, com a aparência, com a limpeza das mãos exteriores, com a limpeza dos braços exteriores, mas eles estão se esquecendo de purificar o seu coração. Aí Jesus começa dizendo, lembrem-se que o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Aí ele vai dizendo, porque o coração procede os pensamentos maus, procede a morte, o adultério, a prostituição, o furto, a blasfêmia, procede os falsos testemunhos. E Jesus continua no versículo 20, são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. É claro, e a gente tem que sempre falar isso, não é que Jesus está dizendo comam de mãos sujas, não está falando da falta de higiene, pelo contrário, Jesus está trazendo uma lição mediante ao que os fariseus estão repreendendo os seus discípulos. Deu para entender até aqui? A partir de agora, então, nós podemos entrar no tópico da introdução, que nos diz da seguinte maneira, olha, eu coloquei algumas questões aqui para que juntos nós possamos entender um pouco melhor. Tiago, como nós falamos de introdução, o que você quer dizer com isso? Olha, a introdução de nossa revista, quando você pegar, ler a revista, é importante que você faça isso antes dessa aula. Porque a pré-aula, que é dada como subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical, das revistas e também das lições, é importante para que você tenha um embasamento daquilo que você já leu, daquilo que você já estudou, que seja algo que venha acrescentar para trazer mais robustez à aula que você preparou, à aula que você estudou. Então, querido professor, eu quero fazer um paralelo nesse momento sobre a sociedade e o cristianismo. Quando falamos de sociedade, entende-se por sociedade que é aquilo que se vive de forma extremamente fútil. Porque a sociedade, ela está preocupada exclusivamente com as aparências. A sociedade está exclusivamente preocupada com o exterior de cada pessoa, com aquilo que está vestindo cada pessoa e cada sociedade, cada comunidade, cada grupo familiar de pessoas, de pensamentos, de ideias, de opiniões. Só que o cristianismo, ele não volta para as coisas fúteis ou para a aparência ou para o exterior, não. O cristianismo volta-se exatamente para o oposto que a sociedade prega. O cristianismo, ele preocupa-se em primeiro lugar não com o exterior, mas com o interior. O cristianismo se preocupa não com a aparência, mas com o caráter. Não com a aparência, mas com a essência. É por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, Paulo vai escrever uma lista de frutos do Espírito, ou melhor, do fruto do Espírito. Aí Paulo vai dividir esse fruto do Espírito. E ele vai falar sobre várias características que modelam o caráter de Cristo em nossas vidas. Por isso que Paulo, ele vai nos exortar que o que mais importa no cristianismo não é a roupa que eu visto, não é
o estilo de calça, o estilo de tênis, o estilo de camisa, de terno, se a gravata é slim, se é um pouco mais gordinha que a gente diz, não é isso que importa. Claro que isso não nos ausenta de vestirmos com modéstia, de vestirmos com entendimento, de vestirmos uma roupa que vai agradar o Espírito Santo. Mas o que eu estou dizendo é que Paulo vai nos exortar a todo momento, através das suas cartas paulinas, que o mais importante é aqui dentro. É por isso que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, versículo 12, ele vai dizer primeiro para nos tornarmos um sacrifício vivo para Deus. E depois ele vai dizer que vocês sejam transformados. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é algo que vem de dentro para fora. Essa palavra transformação, você já sabe, é metanoia no grego. E no grego a palavra metanoia significa transformar-se de dentro para fora. Por isso que aquele que é transformado aqui dentro transforma até a sua vestimenta, o seu jeito de agir, o jeito de falar, o seu comportamento. Porque o que eu sou purificado, transformado, mudado aqui dentro, reflete na minha forma de ser lá fora. Olha, eu digo isso porque nós estamos precisando e nós estamos em uma sociedade onde preza a aparência, mas não preza a essência. Aí eu faço uma pergunta, e essa pergunta é muito simples para você refletir aí na sua casa, ou refletir aonde quer que você esteja. A pergunta que eu coloco nesse slide é: como o Senhor aprova um homem? Porque quando o povo de Israel se reuniu a Samuel e disse: nós queremos um rei, como toda nação tem um rei, e nós não temos esse rei, porque até então o regime do povo de Israel era um regime teocrático, aonde Deus estava guiando o povo, aonde Deus estava na frente do povo, mas o povo troca a liderança de Deus por uma liderança de um homem. Aí entra o regime dos homens, porque eles queriam um rei, mas quando eles estão querendo, desejando ter um rei, o texto vai dizer que eles escolhem um homem pela aparência e não pela essência. Eu estou falando de 1 Samuel, capítulo de número 8, aonde o povo vai escolher Saul. E quando Samuel vê essa situação, Samuel ele vai para a oração e ele fica desesperado, porque ele sabe que o povo, a sociedade, está priorizando a aparência, o exterior, o estereótipo. Só que quando Samuel vai orar, Deus fala assim: Samuel, não fala mais nada, porque cá entre nós o povo não rejeitou a você, o povo rejeitou a mim. Se eles querem isso, eles querem um rei segundo a aparência, que seja. E Saul levanta-se como rei. Eu não preciso nem falar o restante, não é mesmo? Você já sabe a história do rei Saul. Você já conhece o fim da história desse homem que tinha aparência, tinha estatura, tinha altura, tinha jeito, mas que por fim teve um final trágico. A pior coisa da vida é você começar bem, mas terminar mal. É por isso que Paulo, no final da sua vida, ele vai intensificar as suas palavras e vai dizer: terminei a carreira e guardei a fé. Porque o importante é como você vai terminar. O importante é como você inicia também, é como você vai percorrer também, mas mais importante do que o início, do que o processo, que é extremamente importante, não perde o seu significado e a sua importância, é como você vai terminar a sua carreira, como você vai terminar a sua vida. Eu acho interessante quando o Senhor diz lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel que o Senhor rejeita Saul e o Senhor já escolhe um outro rei segundo o seu coração. Samuel, então, ele vai ter que descer lá para a casa de Jessé, o belemita. E quando desce para a casa de Jessé, lá estavam os filhos de Jessé. Passa Abinadab, passa Samar, passa Eliabe, passam todos os filhos de Jessé. E Samuel se empolga. Quando Samuel se empolga, o Senhor diz assim: Samuel, não é assim não. Não, Samuel, a escolha que os céus têm para um homem não é dada pelo modelo da aparência. Tem como você abrir a sua Bíblia aí, 1 Samuel,
capítulo de número 16, versículo de número 7, diz assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, oh glória a Deus, não atente, Samuel, para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Oh, glória a Deus! Oh, irmãos, eu me emociono. Porque se fosse para olhar pela estatura, se fosse olhar pela formosura, pela aparência, eu não seria escolhido de muitas pessoas. Mas se Deus tem um olhar diferente, não para a aparência, não para a estatura, não para a altura, diz o texto, que ele não vê como o homem vê, mas ele olha para o coração. É por isso que eu e você fomos escolhidos, porque aparência não tínhamos. Diplomas na parede que nos fizesse, nós não tínhamos e nós não temos. Existem pessoas melhores do que eu, existem pessoas melhores do que você, não se engane. O Senhor não nos escolheu por causa da roupa que você veste, por causa do estilo do teu cabelo, não, o Senhor te escolheu por causa do teu coração. É por isso que o tema dessa lição diz, quem segue a Cristo purifica o coração, porque Deus está olhando, é o teu coração. Você pode escrever um glória a Deus? Que aula gostosa, olha, nós estamos na introdução, irmãos. E já está esse ambiente gostoso de aprendermos, de refletirmos sobre a palavra de Deus. Bom, depois de falar isso, nós podemos então entrar no tópico primeiro dessa lição, que diz assim, olha, como é maravilhoso servir. Como é maravilhoso servir. A primeira coisa que nós devemos entender desse tópico é que muitas pessoas em nossa realidade, na sociedade da informação, têm vivido com grandes fardos em sua vida. Por causa das informações, dos afazeres, o mundo que não para é o mundo de Marta, o mundo dos afazeres, da correria, da agitação. E muitas pessoas têm vivido com fardos em sua vida. Ou melhor, na verdade, têm vivido como se a vida fosse o próprio fardo. O pregador de Eclesiastes, você sabe muito bem que é Salomão, ele escreve no final da sua vida, quando nós colocamos que Salomão escreveu pelo menos 3 livros da Bíblia Sagrada, o canon bíblico veterotestamentário, eu estou falando de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, e eu estou falando de Provérbios, e eu estou falando de Eclesiastes. A ordem de escrita é essa. Quando Salomão era novo, quando era um mancebo, quando era um jovem, ele escreve Cantares de Salomão. Quando ele está na sua fase adulta, ele escreve Provérbios. Mas quando Salomão já está de idade, experiente, a sabedoria passou e ficou ali em Salomão, ele escreve algo interessante no capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 17, dizendo assim, isso tudo da vida, esses afazeres, essas informações, é vaidade. Olha, eu vou ler o versículo de número 2 com você, Eclesiastes 2, versículo 17, diz assim, ó, pelo que aborreci, ó Salomão, depois de uma vida inteira, depois de uma caminhada de uma longa vida, Salomão diz, pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Tem muitas pessoas, muita gente que está vivendo essa vida como se fosse um fardo. E só vivem essa vida como se fosse um fardo aquele que não trocou o seu fardo até Jesus. Porque a palavra e o texto principal dessa lição, a lição de número 10, é Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Jesus vai dizer as palavras de Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está dizendo, eu tenho alívio para esta carga que você está carregando. Eu tenho alívio para esse fardo que você está carregando.
Jesus nos mostra que quando nós vamos até a Ele, encontramos paz, encontramos descanso no meio do caos. Irmão, só crente tem essa paz no meio do caos, só crente. Tu lembra de Pedro? Capítulo 12, livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro está preso por Herodes. Só que o texto vai dizer que Pedro estava na prisão, acorrentado, estava algemado, estava entre dois soldados. E sabe o que Pedro fazia? Desesperava Tiago? Não. Gritava Tiago? Não. Tiago chorava? Não. Sabe o que Pedro fazia? Dormia. Porque só quem encontrou Jesus e trocou o seu fardo por um alívio, ele tem paz no meio do caos. O que falar de Daniel? Daniel capítulo 6, quando Daniel é jogado na cova dos leões, ele está na cova, mas amanhã vai surgir e Daniel está lá, tranquilo. Os leões estão lá e Daniel também está lá em paz, porque ele sabe que o Deus que prometeu para ele é o Deus que cuida, é o Deus que provê, é o Deus que faz milagre, é o Deus que cura. Não, você precisa escrever um comentário de glória a Deus. Eu não estou te vendo, então escreva no comentário em glória a Deus por esta palavra, porque aquele que segue a Cristo, ele tem paz e descanso no meio dos caos da vida. Quando estamos em Cristo, reconhecemos que o presente que estamos vivendo não é um fardo a ser carregado, mas realmente é um presente de Deus para ser vivido e agradecido. Eu vou repetir isso. Quando estamos em Cristo, reconhecemos que o presente, o hoje que estamos vivendo, não é um fardo a ser carregado, mas é verdadeiramente um presente para ser vivido e agradecido a Deus todos os dias. Muita gente vive a vida baseada na sexta-feira, reclamando da segunda, mas nós cristãos não somos assim. Irmãos, se tem uma coisa que eu fico assim, contrariado no bom sentido, é quando eu vejo um crente dizendo assim, que chegue logo sexta-feira, porque é só sexta-feira que eu tenho paz, só sexta-feira que eu tenho alívio. Aí quando chega a segunda ele diz assim, lá vem a prova de novo, irmão. Lá vem a segundona. Irmãos, nós temos que ser gratos na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós temos que ser gratos todos os dias. Muitas vezes as pessoas olham para mim e dizem assim, Tiago, amanhã é segunda, hein? Eu olho para a pessoa e digo, graças a Deus. Tiago, amanhã o trabalho volta, hein? Eu digo, graças a Deus, porque eu não tenho fardo de viver. Porque o meu fardo foi trocado pelo alívio que Cristo pode me oferecer e me ofereceu. Aleluia! Existem pessoas também que estão vivendo o pior fardo que existe, que é o fardo do pecado. Muitas pessoas vivem sobre o jugo, sobre o fardo do pecado, enquanto Jesus está oferecendo liberdade. Foi isso que o filho pródigo quis fazer. Ele tinha liberdade, mas ele trocou a liberdade dele pela libertinagem, de querer fazer o que quisesse, de forma sem medir consequências. E quando ele troca a liberdade por um fardo de pecado, ele vai para uma terra longínqua, ele para no chiqueiro, porque todo aquele que troca a liberdade de Cristo pelo fardo do pecado, o final da história dele é no chiqueiro. Não tem outra conversa. Não tem outra situação, outra solução. É o chiqueiro para quem troca a liberdade de Cristo pelo fardo do pecado. Só que quando ele diz, eu não quero mais este fardo, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele está dizendo, eu estou trocando o meu fardo e eu quero ter a liberdade de novo, meu pai. Porque ele até diz no primeiro discurso, faça-me como um dos teus escravos, jornaleiros, empregados. Mas quando ele chega, o pai abraça, a vista de longe, abraça, beija. O pai vai dizer, não, meu filho, você não vai ser escravo, você vai voltar como filho, porque você é filho. E quem é filho não será escravo, quem é filho tem liberdade na casa. Oh, glória a Deus! É por isso que em Colossenses, capítulo número 1, versículo 13, vai dizer assim, ó, ele nos tirou
da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos nossos pecados. Assim, não devemos viver longe do Pai, longe de Jesus, não. Deixemos o fardo dessa vida de pecado, distanciemos desse fardo de pecado e devemos ir até Ele e trocarmos o nosso fardo por uma vida de compromisso com o amor de Cristo. Esse amor que Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 que eu acabei de ler, proclama melhor e prega para nós. Devemos seguir a chamada da maravilhosa salvação de Jesus para nós. Mais do que isso, precisamos ter compromisso, porque evangelho é isso. Evangelho é renúncia, evangelho é a santidade, evangelho é uma cruz sendo carregada. Pois que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, sim, eu vos aliviarei, perfeito. Mas lá na frente Jesus diz, já que você veio, agora tome a tua cruz e me siga. Entende? Evangelho então é renúncia, é santidade, é uma cruz a ser carregada, é um caminho a ser percorrido. E não se engane, toda pessoa que falar contrário disso, que evangelho não é renúncia, evangelho não é santidade, anátema. Está indo contra as palavras do mestre. Toda pessoa que pregar contra isso, que evangelho não é renúncia, não é arrependimento, não é santificação, toda pessoa que pregar contra isso, toda pessoa que for contrária a esse pensamento, ele está vivendo uma ilusão diabólica. É por isso que Demas, ele não teve compromisso com o amor de Cristo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas não tem o compromisso com o amor de Cristo, porque ele abandona Paulo, mais do que Paulo, ele abandona Cristo e vai para Tessalônica seguir os seus prazeres. É o filho pródigo. É aquele que teve liberdade em Cristo, mas trocou a liberdade pelo fardo do pecado lá em Tessalônica, na cidade das festas e dos jogos ilícitos. Mas nós temos compromisso com Jesus, porque Ele pegou o nosso fardo e nós devemos a Ele o nosso compromisso com o seu amor, a renúncia, o arrependimento, a santidade, a cruz a ser carregada e o caminho da salvação a ser percorrido. Esse é o evangelho de verdade. Assim, nós vamos para o próximo tópico. Eu escrevo aqui, compromisso com o amor de Cristo. E nós vamos então para o tópico número 2, que dá sequência a esse pensamento. O verdadeiro crente, ele tem compromisso com o amor de Cristo. O tópico número 2 nos diz assim, olha, Jesus e os fariseus. Você já sabe que Jesus não tinha um relacionamento de palavras legais com esses fariseus. Eles estavam tentando pegar Jesus em todas possíveis e Jesus não facilitavam para eles. É por isso que a gente tem que entender por que Jesus repreendia os fariseus pela hipocrisia dos mesmos. Qual que é o motivo que Jesus repreendiam esses fariseus, repreendiam esses religiosos por causa da hipocrisia deles? A pergunta é, o que é hipocrisia? A resposta é simples. Nós devemos entender primeiro o que é hipocrisia para entendermos quem eram os fariseus. Perceba, a hipocrisia consiste em fingir ser algo que a pessoa não é e não tem a intenção de ser. É a síndrome de Jacó. Sendo Jacó, ele finge ser Esaú. Sendo Jacó, ele passa por uma pessoa que ele não é de verdade. Cuidado, hein? Tem muita gente querendo ser alguém que ele não é e não tem intenção de ser. Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque adoravam a Deus por razões erradas. Lembra? Atitude certa, motivação errada? Não eram motivados pelo amor, mas pelo desejo de alcançar lucros, ter aparência de santos para aumentar o seu prestígio social. E eu digo para você aí hoje, cuidado, porque tornamos-nos hipócritas quando, primeiro,
Escreva aí, anota isso. Damos maior atenção à reputação do que o caráter. Vou repetir. Anota aí, já pegou essa caneta? Quando nos tornamos hipócritas, quando damos maior atenção à reputação do que ao caráter. Quando obedecemos quando obedecemos cuidadosamente a certas práticas religiosas, mas permitimos que o nosso coração permaneça longe do coração de Deus. Terceiro, quando enfatizamos em nós as virtudes e no próximo só enfatizamos o pecado. Quando nós temos o olhar julgador, mas nós não temos a mão ajudadora. Cuidado, porque quando a pessoa vale mais a reputação do que o caráter, quando ela pensa mais nas práticas religiosas do que o seu coração purificado, quando ela enfatiza as virtudes de si e julga o pecado dos outros, ela está no caminho da hipocrisia. É por isso que entendemos agora o porquê que Jesus tinha tantos problemas com os fariseus. Porque os fariseus, eles passavam uma imagem que não era de verdade. Jesus vai dizer, vocês têm aparência, mas dentro são sepulcros caiados. Olha que afirmação forte. Cuidado, porque todo religioso, ele está com o pé na estrada da hipocrisia. Jesus está mais perto de uma prostituta arrependida do que do religioso convencido na sua soberba. Meu Deus, isso é muito forte. Atente-se para isso. E junto com esse tópico 2, nós podemos então atrelaçar o tópico de número 3, que diz assim, olha, cuide do seu coração. Olha que interessante, é mais fácil ensinar a limpar o corpo do que o coração. Porque o corpo tu pega sabão, o coração precisa de arrependimento. É muito mais fácil criar um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. É isso que Paulo vai fazer a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo não vai proibir, Paulo vai ensinar a responsabilidade da liberdade cristã. O versículo de número 13 do capítulo 5 de Gálatas, eu coloquei aqui, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Tem pastor, tem líder que não ensina mais a liberdade de Cristo, porque eles preferem proibir do que ensinar a liberdade. Porque é mais fácil, como eu disse, limpar o corpo do que ensinar a limpar o coração. Forte, não? Aí diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serviram uns aos outros pelo amor. Isso é responsabilidade da liberdade cristã. Porque os fariseus, eles observaram as leis da alimentação e recusavam comer determinados alimentos, a quais os judeus determinavam que era isso ou que era aquilo. Assim, eles entendiam que por rejeitar esses alimentos, essas determinadas comidas, eles acreditavam estar limpos perante Deus. Mas Jesus explicou, na verdade, o pecado é concebido no íntimo da pessoa. E está relacionado não à vestimenta, mas à intenção do coração, à intenção dos seus pensamentos. Ao lembrar disso, Jesus não estava desconsiderando a lei, mas ele estava trazendo um adendo, que não é aquilo que é exterior, que é comida, que é bebida, que vai trazer impureza para nós, mas é aquilo que procede do nosso coração. É isso que nos traz a pureza, é o que quando nós purificamos o nosso coração, nós temos pureza na atitude, no falar, no agir. Porque lembra que Jesus disse, versículo 18, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, nós já lemos, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso quem contamina o homem. A pergunta é, o que você tem no seu coração? Não vem com essa pergunta boba, essa resposta boba, de dizer, eu tenho veia, eu tenho sangue, eu tenho artéria, blá, blá. Não, eu estou falando o coração como centro humano. Como centro de emoções, de decisões, como também racional, porque hoje nós falamos o cérebro como o centro humano, mas a Bíblia traz o coração como centro de decisões,
centro de emoções também. Então, eu posso dizer que todo fracasso, ou não só que todo fracasso, mas que o crente no seu coração, ele tem as decisões da vida. Então eu digo, todo fracasso e erro tem no nosso coração a origem. Nosso coração é que está para tomar as decisões da vida. É por isso, eu volto a repetir, Gênesis capítulo número 4, pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Caim e Abel vai sacrificar ao Senhor, Deus aceita a adoração de Abel, rejeita a adoração de Caim, rejeita o sacrifício de Caim, Caim fica com dor de cotovelo, sabe o que ele faz? Ele trama contra o seu irmão. E quando ele trama contra o seu irmão, a palavra é, versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, Caim. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O pecado está à porta do coração, mas quem decide se você vai abrir a porta ou se você vai fechar a porta é você. A palavra de Paulo à igreja de Corinto foi: para toda tentação, Deus é fiel para dar o escape. Nós não temos desculpa para pecarmos, para cedermos à tentação. Nós temos a liberdade cristã, mas não façamos dessa liberdade, como disse Paulo no capítulo 5 de Gálatas 13, para darmos vazão à nossa carne, aos nossos desejos, à nossa concupiscência. É por isso que Davi vai salmodiar o Salmo de número 119, versículo de número 11. Eu quero dizer até do versículo 9, 10, 11. Depois você leia aí, você pause essa aula, leia esses versículos 9, 10, 11. Aproveita, faz o seguinte, lê os versos. Na verdade, Salmos não é versículos, são versos. Lê os versos número 1º, 2º, 3º, termina o capítulo 119, aproveita e lê todos. Não, é só para descontrair você. Mas leia todo o Salmo 119 que você vai ver a importância da palavra de Deus. Davi vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Porque a palavra estão as decisões. E quando as decisões vierem, o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, estiver guardado com a palavra de Deus, nós tomaremos as decisões para a glória de Deus. Nós tomaremos decisões para glorificar aquele que morreu no alto de uma cruz por nós. Por isso, devemos estar atentos, porque o pecado jaz à porta, mas no nosso coração deve estar a palavra de Deus. É por isso que o salmista, escrevendo o primeiro salmo, verso 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na obra dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos pecadores, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite, nela tem prazer. Só tem uma forma de guardar a palavra de Deus: quando meditamos nela, de dia e de noite. Mas eu termino pensando com você no versículo muito forte para nós, que é o versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Tá com a sua Bíblia aí? Abra ela. Irmão, escola dominical, subsídio é isso. É você pegar a Bíblia, é você conferir, é você aprender. Não é só eu ficar falando para você, não é só você ficar ouvindo. É você interagir, é você pegar a Bíblia, é você se aprofundar. Irmão, se deleite na palavra de Deus. Olha o capítulo 4 de Provérbios. Olha o versículo especificamente, versículo número 23. Diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Lembra do tema dessa lição? Quem segue a Cristo purifica o coração. Versículo 23, capítulo 4, Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tiago, quais são as lições de um coração de crente que nós devemos ter? Um coração que confessa a Cristo. Primeiro, precisamos entender, baseado nesse versículo de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, a primeira lição é: o coração se perde como qualquer outra coisa.
Então cuidado, porque o meu e o seu coração pode se perder. Assim como nós perdemos qualquer outra coisa, o coração também pode se perder. Segunda característica, o coração é onde o ser humano se move. É onde nós temos o humanismo, é no coração. Terceira característica nesse versículo, o coração é o lugar onde Deus trabalha em nós. Eu poderia citar tantos versículos bíblicos, baseando-me nessa informação, mas faltaríamos tempo. Então, quarta característica, a responsabilidade de guardar o meu coração, não é do fulano, não é do ciclano, não é do beltrano, a responsabilidade é minha. Do seu coração, a responsabilidade é sua. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo número 4, versículo 16, ele vai dizer: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Mas primeiro, Timóteo, cuida de você mesmo. Porque senão você pode se perder. E do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu coração? Porque do seu coração que procedem as saídas da vida. Saídas aqui fala de fontes. É do seu coração que procedem as fontes da vida. A pergunta, novamente, ela vem para nós, que eu fiz há poucos minutos atrás. A pergunta é a mesma. O que carregamos em nossos corações? Porque o meu coração, ele norteia a minha vida. Eu posso perder o meu coração? Olha uma das características. Tiago, quando eu posso perder meu coração? Eu vou dar apenas uma e você continua na sua casa. Eu posso perder meu coração quando eu alimento com aquilo que as pessoas jogam dentro dele. É quando as pessoas vêm esbravejando e jogam ingratidão, calúnia, inveja dentro do meu coração. E se eu alimentar o meu coração com as palavras que me lançam, com as atitudes que fazem comigo, eu estou em um sério risco de perder o meu coração. Por isso eu lhe digo, o mais importante não é o que fizeram contra você. O mais importante é como você vai reagir a isso. Estes dias eu vendo um vídeo no Facebook, achei muito interessante. A menina estava no caixa, era um supermercado, e o cara que foi passar no caixa as suas compras esbravejou. Falou palavras torpes de ingratidão, de infelicidade, nossa, palavras terríveis. Só que sabe como é que a mulher do caixa reagiu? Com um sorriso. Ela olhou para aquele senhor, que era um homem que estava fazendo essas coisas terríveis, palavras terríveis. Ela olhou e disse assim: Senhor, tenha um excelente dia. Abriu um sorriso e passou. Veio outra atrás e disse: como é que você aguenta? E ela disse: é só eu não deixar que as palavras que ele lançou adentrem no meu coração. Eu não posso deixar que o dia ruim desse senhor faça do meu dia um dia ruim. Entende isso? Eu repito novamente, o importante não é o que fizeram contra você. O importante é como você vai reagir diante disso. A minha pergunta para você é: e aí? Como é que você tem reagido diante das circunstâncias que a vida tem te colocado, tentando roubar o teu coração e fazer você perder o teu coração? Tiago, o coração possui 3 portas. Sim, é verdade. No texto que nós lemos de Provérbios, na continuação vai dizer isso. Nós lemos o versículo 23, vamos ler o versículo 24? Diz assim, olha: desvia-te a tortuosidade da boca. Boca, grava isso, boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Então a primeira porta do nosso coração é a boca. São os lábios. Por isso eu te digo, cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve as pessoas falarem. Eu repito, o que sai da boca procede do coração. Por isso que o texto vai dizer: desvia-te da tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Não deixe que as pessoas falem, entre no teu coração. Se são coisas ruins, negativas, são coisas terríveis. Porque a primeira porta para roubar o nosso coração, ou para abençoar o nosso coração, é a boca. A segunda porta, versículo 25. Os teus olhos
olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. A segunda porta para o nosso coração, diz o proverbista, são os nossos olhos. Então cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos, porque isso pode entrar no teu coração e roubar o teu coração e fazer você perder o teu coração. Versículo 26, a terceira porta. Pondera a vereda de teus pés, boca, olhos, pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quando fala de pé, fala, tome cuidado com os lugares que você tem frequentado, porque muitos lugares roubam o nosso coração. Tem pessoas que não podem frequentar certos lugares porque perdem o seu coração. Tem lugares que não convém o coração do crente e o crente estar, porque isso fará a gente perder o nosso coração. Eu termino citando Provérbios capítulo 15, versículo 13, que diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Posso repetir novamente? O coração alegre, não estamos falando de coração, nós não estamos falando de purificar o coração, então está aqui. Nós devemos purificar o nosso coração. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu quero terminar com outro versículo que se encontra em Salmos, capítulo 119, versículo 9, que diz, como purificará o jovem o teu coração, ou o seu caminho? O Davi vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Eu troco o caminho por coração, porque o seu caminho o seu coração, melhor, norteará o teu caminho. A pergunta, eu troco só o caminho por coração? Como purificará o jovem o teu coração? A resposta é, observando-o conforme a tua palavra, direcionando a palavra de Deus. E assim nós terminamos essa aula. E eu concluo, por fim, dizendo, enquanto as pessoas se preocupam apenas com as aparências, nunca curarão o coração. O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com ações humanas. Desta forma, não somos chamados para debates estéreis, mas para anunciar a graça e a misericórdia divina. Mateus 9, versículo número 13. Que Deus te abençoe. Alegria estar com você, tá? É uma alegria muito grande. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que Deus abençoe a classe da escola dominical, a qual você pertence. E eu desejo para você uma semana, um dia revigorante pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.